Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião semanal do Neurotrauma, que é o nosso grupo de estudos em neurotraumatologia. O meu nome é Thais Aquino, eu sou acadêmica de medicina da Universidade Federal de Alfenas, do nono período, e hoje eu vou estar aqui como moderadora, da reunião. Se você está acompanhando essa reunião depois pelo YouTube e também está tendo acesso a esse vídeo aqui pela primeira vez, a essa reunião pela primeira vez, não deixe de seguir no Instagram, que é Neurotrauma MG, do mesmo jeito que está aqui, para poder acompanhar nossos conteúdos, principalmente no próximo ano, que a gente vai investir bastante em novas postagens. Hoje a gente vai ter como tema da nossa reunião o uso de ferramentas de inteligência artificial para pesquisa clínica em neurocirurgia. E a gente vai contar como palestrante o Dr. Robson Amorim, que é supervisor do programa de residência em neurocirurgia do Hospital Universitário Getúlio Vargas e também presidente da Academia Brasileira de Neurocirurgia. E como moderador da reunião, a gente vai ter o Dr. Renato Ortolani, que é neurocirurgião, neuroradiologista intervencionista e coordenador do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Alzira Velan. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Kélia e boa reunião a todos que estão presentes. Obrigada, Thaís. Bom, boa noite. Como a Thaís falou, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião. Hoje o tema é extremamente interessante e, além de interessante, é muito importante, porque todos nós temos, de alguma forma, acesso a algum tipo de inteligência artificial. Mas não adianta a gente ter uma ferramenta em casa, se nós não sabemos utilizá-la. E hoje não dá para falar simplesmente eu não vou utilizar. Eu simplesmente não gosto disso e não vou utilizar. Não é mais uma opção isso. Se nós queremos nos manter vivos enquanto médicos, enquanto cirurgiões, nós precisamos aprender a sobreviver e aprender a usar essa ferramenta tão importante. Não usá-la é tão grave quanto falar que não vai usar de jeito nenhum a internet, né? Como há muitos anos alguns falavam no início, né, quando a rede chegou. Então, hoje nós precisamos entender, e muito mais do que entender, saber utilizar. Então, nós queremos agradecer ao nosso presidente por ter tido essa disposição de dar essa aula, e nós estamos aqui, ele vai falar, né, a respeito do nosso mês temático, que provavelmente será em fevereiro do ano que vem. Nós vamos dedicar o mês inteiro a esse tipo de conteúdo da inteligência artificial. Então, muito obrigada, presidente, por ter se disposto a dar essa aula. Obrigada, doutor Renato, que também é um dos neurocirurgiões mais brilhantes que conheço e um dos que mais sabe lidar com essa ferramenta. Certamente será uma reunião preciosa. Tenham todos uma ótima reunião, presidente. Obrigado, doutora Kélia, pela apresentação. Vamos lá, como você falou, né? Acho que é super importante a gente, né, estar atualizado, né, nas ferramentas que estão à nossa disposição hoje em dia, né? Não tem jeito, a gente está vivendo, né, uma revolução nas diversas áreas, né, e particularmente na nossa área, com certeza vai ajudar a gente a evoluir muito mais rapidamente, né, e não tem jeito, a gente precisa, né, saber utilizar essas diversas ferramentas no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, na nossa prática assistencial. E nesse momento a gente vai falar um pouco sobre a prática da atividade científica, né? Principalmente relacionado às pesquisas clínicas, que são fundamentais para a gente crescer no meio acadêmico, né? E é isso que a gente vai falar hoje. Está tudo bem aí? Tá ok aí, né? A apresentação? Beleza. Tudo Não tem nenhum jóia. conflito, beleza. Não tem nenhum conflito de interesse para declarar. O objetivo aqui vai ser sensibilizar, vocês, né, quem não utiliza e quem utiliza, utilizar essas ferramentas de inteligência artificial para ajudar no desenvolvimento de projetos, pesquisa e na escrita científica em neurocirurgia, tá? Vou focar mais nisso, né? Mas a gente sabe que existe, né, inerente à atividade neurocirúrgica, residente de neurocirurgia. Isso, na verdade, qualquer médico, qualquer pessoa da área da saúde, né, a falta de tempo, né,
A gente tem uma problemática importante, que é a dificuldade com a escrita. A gente sabe que a grande maioria dos estudos, eles envolvem a língua inglesa, né? Não o português. Mesmo revistas nacionais, se quiserem crescer, aumentar seu impacto, tem que estar disponível na língua inglesa. Então, não tem jeito. A gente precisa saber a escrever, a ler em inglês. Isso é uma dificuldade que a gente tem, que impede ou impedia de se facilitar, né, na questão relacionada à escrita científica. Outro detalhe importante, devido à falta de tempo, nossa atividade assistencial, né, a dificuldade de coleta de dados ela é muito grande, e a gente sabe que existe todo um circuito envolvendo uma boa pesquisa, né? Então, é fundamental que a gente tenha dados de qualidade. Mas, infelizmente, nosso sistema de coleta é muito falho ainda. Mesmo aqueles locais onde tem um prontuário eletrônico, por exemplo, que já é um avanço gigantesco, você tem uma dificuldade em ter aquela coleta de qualidade. Na prática, é transformar todas as informações que a gente coleta em nível assistencial para algo útil que vai ajudar você a tomar uma conduta frente a um paciente. As informações todas que são coletadas, infelizmente a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de fazer essa análise, né? E para a gente fazer uma análise adequada, a gente precisa fazer uma coleta de forma qualificada. Além disso, a dificuldade relacionada, né, ao uso da estatística, ela também é outro fator limitante que às vezes afasta um pouco aqueles que estão envolvidos na atividade neurocirúrgica, se afasta um pouco da academia por conta dessa limitação que vem desde o ciclo básico. A gente não tem essa parte de forma adequada na graduação, na residência, então isso a gente fica com uma lacuna mesmo. É importante a gente entender melhor as questões relacionadas às análises estatísticas, né? E, de maneira geral, a inteligência artificial ela ajuda em tudo isso, né? Por conta da nossa falta de tempo, da nossa dificuldade de escrita, a otimizar a coleta de dados, inclusive no aprendizado, né, de uma disciplina que todo mundo acha que é difícil, mas a partir do momento que você começa a entender, fica mais fácil, né, você compreender de fato a utilizar. Bom, a primeira pessoa que cunhou nesse termo, inteligência artificial, foi John McCarthy, numa conferência em 1956, né, e que nada mais é inteligência derivada de modelos computacionais, né? E o que abraça, o que é abraçado pela inteligência artificial seria o aprendizado de máquina, né? O machine learning, deep learning, que é o aprendizado de máquina, aprendizado profundo, e NLP, que é o processamento de linguagem natural, que é o que a gente tem hoje, que é o mais utilizado na nossa prática diária, que é o ChatGPT, né, que usa o processamento de linguagem natural. Eu vou dar uma passando aqui sobre, sobre isso, como é que a gente pode utilizar, né, a inteligência artificial na pesquisa clínica em neurocirurgia. Ela pode ajudar a gente a predizer desfechos de forma mais acurada. A gente pode ajudar na análise de imagens. Isso daí a gente também identifica, mesmo para atividades assistenciais, ela pode ser bastante útil. Já tem várias pesquisas e ferramentas utilizando aí Deep Learning, que é a ferramenta utilizada para fazer análise de imagem, e isso vai ficar cada vez mais claro para a gente na nossa prática diária. Vai ser muito mais intuitivo a gente operar um paciente por conta da visualização 3D ectopsia, né, de você conseguir fundir as imagens com o seu paciente em tempo real. Isso tudo vai ser possível e vai baratear cada vez mais, porque a grande questão é que não se trata mais de compra de hardware, que é caro.
mas sim de software, criação de softwares. Então, com as ferramentas de inteligência artificial, isso tudo se torna cada vez mais fácil de se desenhar e de se colocar na prática. Além disso, o uso da IA, ela vai ajudar a gente, já está ajudando a gente a planejar o melhor tratamento para aquele paciente específico. Exemplo, a minha linha de pesquisa é trauma de crânio, né, neurocirurgia de emergência. A gente sabe que trauma de crânio é uma doença totalmente multifacetada, super heterogênea. Os pacientes podem ter diferentes espectros clínicos e diferentes desfechos. Dificilmente um mesmo tratamento vai servir para todos. Então, a gente tendo o máximo de informação possível sobre aqueles dados dos pacientes dessa doença específica, a gente com certeza vai conseguir analisar fora da caixa. E quando a gente usa ferramentas como as ferramentas de aprendizado de máquina, por exemplo, ela consegue identificar padrões em que você não iria identificar, né? O aprendizado de máquina, ele basicamente ele utiliza, né, de algoritmos para identificar padrões. Então, isso é o básico, né, para você entender. O que é aprendizado de máquina? Aprendizado de máquina é uma técnica estatística que usa algoritmos para identificar padrões que normalmente não seriam vistos. Tá? Isso pode ser feito tanto por um aprendizado supervisionado, né, na predição de desfechos, análise de margens, aprendizado também não supervisionado, onde eu só jogo para o sistema, para o computador, para ele me identificar padrões e me dizer que padrões que existem, separar esses padrões para poder eu ver se faz sentido. E aprendizado de reinforcement, né? Que ela acaba aprendendo com ela mesma, né? E isso é tudo inteligência artificial, né? A gente vai focar hoje aqui na pesquisa científica e basicamente direcionando mais para a escrita científica, que é uma dificuldade nossa, né? A gente tem muitas ideias, é muito fácil ter ideia, putz, a pessoa tem um monte de ideia, mas é muito complicado você colocar essa ideia. Não sabe se essa ideia é relevante, né? Será se ela já não foi, alguém já não teve essa ideia e já fez o que você quer fazer? Então, a gente precisa pôr em prática as nossas ideias, né? A gente tem é um país gigantesco, onde temos uma das maiores sociedades do planeta, a Sociedade Brasileira de Cirurgia, a Academia Brasileira de Cirurgia, inúmeros neurocirurgiões, e a gente precisa assumir um posto de liderança em nível mundial e no mínimo na América Latina. Então, é fundamental que a neurocirurgia cresça, né? Com a nossa, a gente tem que pôr, né, a gente tem que entrar em campo, né? E a gente tem que escrever, tá? Então, a escrita científica deveria fazer parte de todo o programa de residência, escrita científica estruturada, metodologia da pesquisa estruturada, para que no final, de fato, você faça uma um TCC que vire facilmente um mestrado ou um doutorado. Isso daí seria o ideal. Sabe que a grande maioria dos TCCs não tem tanta qualidade assim, mas a gente deveria fazer isso de forma mais rotineira e é fundamental para o nosso crescimento. E quem faz pesquisa científica, pesquisa clínica, tende a, a ler mais, né? Acaba lendo mais sobre aquele determinado tema, e o nível de saúde da estrutura acaba melhorando, porque um vai estimulando o outro, então esse ambiente de pesquisa, ele acaba melhorando. Então isso é fundamental para a gente melhorar a assistência dos nossos pacientes também. Predição de prognóstico. Aqui só alguns exemplos de estudos. Esse estudo que a gente utilizou técnicas de aprendizado de máquina para predizer mortalidade no trauma de crânio em 14 dias. Aqui a gente se usa várias
ferramentas de aprendizado de máquina e se obtém grandes acurácias, né, em predizer o prognóstico, como no caso aqui, uma área sobre a curva de 0,9, o que significa que uma acurácia em torno de 90% em dizer se o paciente vai morrer ou não em 40 dias. Essas técnicas, nessa coorte de pacientes que a gente fez, elas foram melhor, tiveram mais acurácia do que as técnicas tradicionais de regressão logística, por exemplo. E com essas mesmas técnicas, a gente consegue dizer quais são as principais variáveis que estão relacionadas com mortalidade. Aqui, nesse caso, de Navy Base, que foi a melhor, foi a escala de Coma de Glasgow na admissão, idade, escala de Coma de Glasgow pré-hospitalar e o score motor. Utilização de aprendizagem profunda também foi utilizada nesse mesmo coorte de pacientes. A gente não teve muita diferença em relação ao aprendizado de máquina clássico e mostrou aí uma área sobre a curva um pouco melhor, de 0,91, numa acurácia em torno de 91%, em dizer se o paciente morreu ou não morreu. Todas são técnicas de aprendizagem de máquina que basicamente eu tinha era um grande conjunto de dados de pacientes com traumatismo crânioencefálico, com suas variáveis iniciais e os desfechos, né? Bom, para redução de custos, a inteligência artificial ela veio para ajudar muito na pesquisa clínica de maneira geral, né? Principalmente por conta da redução de custos. Para vocês entenderem, não falando da parte neurocirúrgica, mas em termos de identificação de moléculas que podem vir a ser medicamentos, por exemplo. A gente se gasta, né, 1,5 a 2 bilhões de dólares para o desenvolvimento de um medicamento, né? E o que acontece é que a grande maioria dos estudos que envolvem medicamentos são estudos, ensaios clínicos negativos. Então, há uma perda aí de 1 bilhão de dólares por conta desses ensaios clínicos negativos. A gente tem grandes perdas nos estudos pré-clínicos em laboratório, estudos experimentais. E existe um grande problema nas questões relacionadas à seleção dos pacientes adequados para entrar no ensaio clínico e de recrutamento e de retenção, né? Porque muitos pacientes acabam não tendo, a gente acaba tendo perda de segmento de muitos pacientes, principalmente se a gente considerar estudos realizados em países em desenvolvimento, né? Então, aí só para entender, ó, de 500 a 10 mil componentes que são estudados, né, no final das contas, só uma droga é aprovada, por exemplo, no FDA, o que leva a uma perda gigantesca de dinheiro, né? Então, se a gente usa padrões para determinar quais são as moléculas que têm mais chance de dar certo, quais são os pacientes que têm mais chance de responder aquelas moléculas, a gente já diminui muito os custos, né? Então, em todas as sequências de um ensaio clínico, a inteligência artificial ela pode ajudar. Daqui eu vou passar, mas o que a gente tem que entender de maneira básica é que antes existe uma tendência nova, né? Então, antes a gente criava hipóteses a partir da plausibilidade biológica e de estudos pré-clínicos. Bom, se eu acho que essa medicação ela atua reduzindo a vascularização de um tumor cerebral, então provavelmente esse tumor cerebral vai reduzir com essa medicação, né? Então as hipóteses eram surgidas a partir disso, né? De estudos em ratinho, eu vou testar essa droga aqui que reduz a proliferação vascular, então vamos ver como é que age no ratinho. Então, esse daí é a maneira natural de pensamento de se formatar um estudo, de uma pesquisa. Mas hoje, o que a gente vai ter, né, futuramente, são as hipóteses geradas a partir de dados. Eu tenho um conjunto gigantesco de dados e eu vou colocar aquele conjunto de informações no computador que tem uma alta velocidade de processamento e eu vou avaliar os pacientes com subdural crônico. E aí eu vi que existe um padrão em que todos os pacientes que utilizam uma determinada droga têm um menor índice de recidiva. Então vai ser a partir de, putz, por que será que a droga X reduz a recidiva no hematoma subdural crônico? As hipóteses vão se surgir a partir da grande quantidade de dados que a gente coleta, que a gente vai coletar, que a gente está coletando. Beleza? Então, isso
Isso é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, em dados de wearables, né? Então, ah, vamos pensar no hidrocefalia de pressão normal. O quanto de informação um wearable ele vai te dar só em você analisar padrões de pacientes que apresentam hidrocefalia de pressão normal. Então, a inteligência artificial vai ajudar justamente nessas questões. Então, ela vai facilitar aí, né, o sequenciamento genômico, porque você vai conseguir identificar padrões mais fáceis, sequenciamento proteômico, idem, prontuários médicos eletrônicos, isso daí com a sistematização de coletas, esses dados vão ser facilmente analisados, e os dados relacionados à questão radiológica, né, que é a radiômica. Todos esses conjuntos gigantescos de dados vão ser matéria-prima para se gerarem as hipóteses clínicas no futuro. Né? Aqui é um exemplo já de moléculas para câncer, daqui não é neurocirurgia, mas moléculas delineadas para câncer que já entraram em estudos humanos, não foram nem para a fase pré-clínica. Então, você desenha, né, a molécula estruturalmente via computação e você cria a molécula e utiliza já diretamente nos ensaios clínicos por conta da sua atividade já diretamente naquele alvo que você deseja. Então, quando a gente pensa por que isso é possível hoje? Por que a inteligência artificial ela está tendo um boom? Por conta da grande quantidade de dados atualmente disponíveis, pela alta capacidade de processamento dos computadores. Os computadores estão cada vez mais rápidos, então é possível fazer análise cada vez mais rápido, e devido à sua grande capacidade, às grandes capacidades de armazenamento. Então, isso é fundamental que se criem bancos, né, nuvens, para que esses dados sejam adequadamente armazenados. E no caso dos dados em saúde, eles são dados sensíveis, né? São dados que devem ser criptografados, são dados que não podem ficar sendo disponibilizados para todos, né? Apesar de haver, infelizmente, aí, né, uma questão relacionada a essa parte ética, né, de utilização de dados de saúde. Bom, pensando nessa questão de que a gente precisa de dados, né, na Academia Brasileira de Neurocirurgia está entrando com uma iniciativa de unir centros, né, que apresentam já um sistema, né, adequado de coletas, né, de diversas doenças. A gente vai começar aí com traumatismo raquimedular, trauma de crânio e tumores cerebrais, onde a gente vai fazer uma coleta prospectiva desses dados de forma sistematizada, para que a gente tenha um panorama global brasileiro, né, e a ideia é que se expanda para diversas outras doenças neurocirúrgicas. A gente não tem dúvida que a gente tendo uma quantidade grande de dados, né, de pacientes nossos, a gente com certeza vai conseguir, né, crescer, identificar padrões e fazer pesquisas de qualidade no nosso meio. Então, quem tiver aí interesse em contribuir, pode só me contactar aí no privado para a gente desenhar isso daí juntos, tá bom? Passando aqui. Bom, em relação à escrita científica especificamente, vou comentar um pouco a respeito, né, do que a gente tem de ferramentas que ajudam na hora de você escrever um projeto, escrever o TCC ou escrever o seu artigo científico, tá? O ChatGPT, ele inaugurou todo esse processo, né, na verdade não inaugurou, mas ele tornou isso mais público, né, para todos, né, em novembro de 2022, que ele utiliza basicamente o processo de linguagem natural. O que é isso, né? O que é o processamento de linguagem natural? Basicamente, o que o sistema faz é ele consegue predizer as palavras que vêm na sequência. Você tem um monte de informação na internet, um monte de dados na internet, e quando você faz uma pergunta no ChatGPT, ele pega aquela sua pergunta, né, e baseado naquelas palavras, que a gente chama de token,
Então, a cada token, ele consegue determinar qual que vai ser o próximo token, né? Então, ele consegue determinar qual que é o vetor de direção. Por exemplo, se eu tenho uma palavra, vamos pensar numa uma palavra que relacionada à neurocirurgia. Eu vou pensar em endoscopia de base de crânio. Se eu estou falando de endoscopia de base de crânio, muito difícil, muito provavelmente eu vou falar de hipófise. Então ele prediz o que vai ser falado na sequência dentro de uma determinada estrutura que faça sentido dentro de uma frase. Então dificilmente vai pensar em endoscopia de base de crânio e colocar fígado, né? A próxima palavra vai ser hipófise, vai ser meningioma, enfim, baseado no que tem disponível de dados na rede, o que é mais comum de você identificar é essa sequência. Entendeu? Então, basicamente, a linguagem de processamento natural é isso. Então, o que é importante entender é você não consegue criar, né, porque tudo já existe. Ele pega a informação de onde já existe. Ele não consegue criar para você. Então, o processamento de linguagem natural ele vai te ajudar muito mais a estruturar suas ideias, a estruturar um artigo científico, mas ele não vai te ajudar a, a você a criar alguma coisa, né? Você que é o centro, ele vai ser um assistente. Você vai perguntar, ele vai te ajudar nisso, né? Ele não vai ser aquele pessoa que vai mandar em você. Ele vai ser seu assistente, não seu doutor. Ok? Quando a gente está quando tá começando uma pesquisa, o principal, né, que a gente tem que pensar no início, né, a pergunta da pesquisa, esse é o fundamental, né, a pergunta da pesquisa ela tem que seguir aqueles critérios, né, FAIR, tem que ser ativa, interessante, nova, ética, relevante, pode seguir aqueles critérios PICOT, né, onde você estrutura a pergunta da pesquisa baseado no critério PICOT, e aí existe uma grande dificuldade, às vezes, em você identificar uma pergunta de pesquisa original. Então, talvez tenham alunos, residentes aqui, né, eles não estão tão habituados dentro da área neurocirúrgica. Porém, com as ferramentas de inteligência artificial, você consegue minimizar esse problema. Você consegue, baseado numa ideia que você tenha, você consegue identificar perguntas originais, né? E isso é fundamental que a gente entenda como fazer, né? Aqui um exemplo de como a gente pode utilizar o ChatGPT para identificar perguntas de pesquisa. Eu recentemente estou estudando, né, o uso da endoscopia para hematomas subdurais crônicos, hematomas subdurais agudos. E aí eu estou pedindo aqui um exemplo. Eu quero que você me identifique pergunta de pesquisa, o tópico é hematoma subdural agudo, o contexto é o uso da neuroendoscopia em hematomas subdurais agudos, linguagem acadêmica. Aí eu coloco isso, né, no ChatGPT, um exemplo, né? E aí ele vai gerar algumas perguntas de pesquisas, né, aqui mostrando eficácia e segurança. Qual a eficácia da neuroendoscopia comparado com a craniotomia tradicional para a retirada de hematoma subdural agudo? Qual o perfil de segurança de complicações associadas? Enfim, ele gera uma série de perguntas de pesquisa que você vai analisar e é você que vai identificar qual é a pergunta que faz mais sentido nesse momento, né? Outra ferramenta, além do ChatGPT, que é a ferramenta do Google, né, que é o Gemini. O Gemini, eu coloquei a mesma pergunta e aí ele me deu aí algumas sugestões, né, aqui também falando em relação à efetividade, em relação à cronometria tradicional. Ele colocou ainda comparado em pacientes específicos, na idade, volume de hematoma, desvio de diamétrico, enfim. Então, essas ferramentas, quando você estrutura, né, a pergunta, ela te ajuda nisso, né? A partir de uma ideia que você teve, ela consegue otimizar essa tua ideia. Então, tem uma série de perguntas bem interessantes relacionadas ao uso da endoscopia. E aí você precisa, a partir de quando você escolhe a sua pergunta, eu acho que essa pergunta de pesquisa faz sentido para mim, eu vou começar com isso, né? Você precisa investigar se aquela pergunta, né, se já não foi
respondida. Então, você precisa dar uma revisada na literatura. Como que a gente revisava a literatura antes? Ia na biblioteca, há muito tempo atrás, né? Ia na biblioteca, ia lá, pegava livro por livro, lá pegava o conjunto de revistas de neurosurgery e tal. né? Eu não participei dessa época, mas era assim que se fazia antes, né? E é justo. O problema era eficaz, mas não era eficiente, né? E, e aí a gente passou por uma outra fase, que foi a busca no PubMed, por exemplo, né? Em que mudou totalmente a nossa intuição de fazer pesquisa. Então, hoje, as pessoas pensam, PubMed, beleza. O Google Scholar. A grande questão é que PubMed e o Google Scholar, eles se baseiam, para fazer a pesquisa, eles se baseiam em palavras-chave, né? E as ferramentas de inteligência artificial, elas usam a semântica. Então, é mais fácil ela identificar aquilo que você realmente quer. Você não quer 3.000 artigos na hora que você coloca o que você deseja revisar. Não precisa revisar 3.000 artigos. Você precisa entender 10 a 20 artigos que estão relacionados com aquele tema específico que você tá perguntando. Então, é nisso que entra a inteligência artificial na escrita científica, para ajudar também você a avaliar a literatura mais rápido sobre o assunto, né? E tem algumas ferramentas que eu vou citar aqui para você. Tem inúmeras ferramentas. Eu coloco algumas que são as mais antigas e estão se atualizando de forma constante. Esse é o ELIST. O ELIST, eu coloquei a pergunta que eu escolhi: qual a eficácia na endoscopia comparada com a craniotomia tradicional? Aí ele vai fazer um sumário, um sumário dos 4 principais trabalhos relacionados a isso, né? Ele fala de Nagasaki de 21, Forte em 2019, Dude em 2022, Nagasaki, Ishimura em 2019. Bom, e aqui a gente, a gente começa a ver uma diferença em relação ao chat. Por que a gente pode fazer isso no chat GPT? Porque o chat GPT, um dos problemas dele é que ele alucina, né? Então, ele não foi formatado para a academia. Então, ele acaba alucinando e gerando referências falsas. Então, isso é super importante na hora de você entender o processamento de linguagem natural. As ferramentas que eu estou mostrando aqui são ferramentas que elas foram criadas para essas determinadas tarefas. Então, eles, por exemplo, os dados eles são retirados de um conjunto gigantesco de informações de bibliotecas, de revistas, de Elsevier, né, do PubMed Library, enfim, de várias bibliotecas digitais. E a partir dessas bibliotecas digitais, ele vai te dar um sumário. Mas pega tudo, pega o Embase, pega Gila, não pega tudo, né? Mas você consegue mapear muito mais rápido a literatura com os artigos bem relevantes, tá? E o ELIST ele é interessante porque ele sumariza os 4 principais, mas ele pode sumarizar os 10 principais, né? E aqui ele faz uma tabela com sobre o artigo, né? O que o artigo fala, aqui, ó, é o uso de craniotomia pequena versus neuroendoscopia para drenagem de hematoma subdural aguda. De 2019 tem 14 citações, ele fala o que foi utilizado, blá, blá, blá. Aí aqui uma hematoma espontâneo, que não tem nada a ver. Aqui, deixa eu ver, neuroendoscopia para hemorragia intracerebral também não tem a ver. Você começa a ver também que existem poucos trabalhos sobre o assunto. Aqui, endoscopia versus craniotomia para hematomas tuberosos agudos, um estudo Matched Cohort Study, né? E a gente vê também que tem poucos pacientes. Então, é uma coisa que ainda está bem nos seus primórdios, tem poucos assuntos sobre isso, mas essa é uma ferramenta interessante porque a gente faz essa revisão rápida da literatura, né? Imagine no PubMed pesquisando aquela lista de coisas. Então, assim, a nossa intuição ela tem que melhorar em relação a isso, né? Você pode mandar isso tudo para a planilha de Excel, né? E existe a forma paga, né?
Então, a forma paga, você pode fazer várias análises, né? Beleza. Deixa eu voltar aqui, porque agora me ligou. Bom, site é outra ferramenta, né, que pode ser utilizada. Essa daqui eu gosto bastante, né? Então, aqui eu fiz a mesma pergunta e ele me dá um texto também falando sobre várias, com várias referências. E aí as referências, aqui do lado eu posso clicar nessas referências, eu vejo as suas citações, que revista, se as pessoas estão concordando, se os artigos que sucederam essa referência estão concordando, se estão discordando disso. Então é bem legal em termos de para você utilizar isso dentro de uma discussão. Evidence Hunt, essa é, é uma é também outra ferramenta interessante. Basicamente, ela foi criada. A vantagem do Evidence Hunt é que ela foi formatada a partir de bases biomédicas, tá? Então, ela está direcionada mais para a saúde. Site e Elist, não necessariamente. Mas eu não consigo ver uma diferença muito grande em termos de resultado, né? O que mostra o resultado. Consensus, outra ferramenta interessante para você também fazer uma revisão da literatura. O consenso ele também dá um texto para você. Aqui vocês podem ver que até um texto mais estruturado, né? Fala de eficácia, segurança, desfecho dos pacientes. E aqui ele fala dos artigos, quantas citações também. Fala se é um estudo muito rigoroso, se foi publicado numa revista muito rigorosa, o que é bom, se é um estudo observacional, se é um ensaio clínico. Então também dá um panorama geral em relação a isso, né? E também tem a sua versão paga que te dá mais recursos. Ok, beleza. E aqui é só um resumo. Então, ali, esse site, Evidence Hunt, Consensus são as que são as mais utilizadas para você dar um panorama geral na literatura, né? Para começar a escrita científica, é interessante você escrever alguma coisa. Então, a inteligência artificial ajuda também você a fazer a sua escrita, né, de forma mais rápida, né? E eu acho que é fundamental a gente começar pela introdução. Pode usar Google Docs, AutoRé, o próprio Google mesmo, né? Google Docs a gente usa quando você precisa fazer, você quer fazer uma colaboração tem vários autores, eles querem ajudar na escrita, você pode fazer no Google Docs, ou de repente você começa no Google mesmo. Bom, o Draft Zero, o que é o Draft Zero? É a ideia. Você teve a ideia, você viu que a sua pergunta é interessante, você viu que na literatura tem pouca coisa sobre o tema, e aí você vai começar a escrever, tá? Você pode utilizar aí algumas coisas que vão te dar a estrutura de como começar a escrever. Essa estrutura, você pode obter nesse site, que é o Equator Network. No Equator Network, ele dá a estrutura que os artigos científicos devem ter. Então, se o artigo científico é um estudo observacional, você tem uma estrutura. Se é um ensaio clínico, você tem outra estrutura. É uma revisão de literatura, uma meta-análise, é uma revisão sistemática. Então, tem essa estrutura. É um relato de caso, tem uma estrutura. Então, você fornecendo uma estrutura básica para a inteligência artificial, ela vai ser muito mais útil. É importante a gente entender que existe uma estrutura que a gente deve colocar dentro do nosso trabalho, do nosso projeto. Tá? Então, aqui, mostrando para vocês as diferentes estruturas que existem. Aqui o Strobe, que é de estudo observacional. Então, por exemplo, na introdução, eu tenho que ter, né, dentro da introdução, o background, o racional e os objetivos, né? É claro que você vai escrever muito mais, né? Mas você pode começar já a entender o que você precisa colocar dentro daquela sua estrutura, tá? O que que eu utilizo para fazer e começar a escrever? Tanto o Elist, porque o Elist, vocês viram que eu obtive ali vários textos, aqueles vários textos, eu posso lê-los, né, e conseguir fazer um sumário deles e escrever uma introdução. AudioPen eu não falei para vocês, mas é uma ferramenta bem interessante que eu tenho aqui, que eu acho que é legal ter. Quando você tem uma ideia, muitas vezes você tá às vezes numa cirurgia, você está vindo do trabalho, você coloca e
e o uso abre o áudio pen e você começa a falar sobre aquela sua ideia. Ele vai ajustar aquela sua ideia bem legal, pode traduzir para o inglês e você já tem uma introdução básica do que você vai fazer, né? Então, o AudioPen eu acho uma ferramenta bem interessante. E aí, depois que você tem uma, uma, uma introdução ali básica, baseada no que você revisou da literatura e ou colocou ali da tua cabeça, você vai partir para melhorar isso no ChatGPT. Geralmente a gente faz. Então aqui, ó, modelo de draft zero, né? Como é que você pode fazer? Como é que é esse modelo? Ó, vou escrever um artigo científico onde a lacuna do trabalho é tal coisa, né? No caso aqui é eficácia da neuroendoscopia em relação à craniotomia convencional. Então o gap não tem estudos fazendo essa comparação, por exemplo, né? E aí eu digo, o primeiro parágrafo você vai falar da importância Estou falando de hematoma subdural agudo, então eu tenho que falar da importância do subdural agudo. O que é hematoma subdural agudo? É um trauma causado por trauma de crânio, blá, 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 blá. O segundo parágrafo é relacionado às técnicas cirúrgicas do hematoma subdural agudo. E o terceiro, você vai colocar o gap. Estruturando dessa forma, você vai ter uma introdução básica, né? Coloquei isso no site, isso que eu estou falando para vocês. E aí ele me deu ali basicamente uma introdução já praticamente completa, né, do uso da neuroendoscopia, né? Com a revisão de literatura que eu tinha feito, eu vi que não tinha sido feito nenhuma scoping review. Então é isso que a gente está fazendo agora, uma scoping review de endoscopia em trauma de crânio. E assim, me deu uma introdução. Isso daqui é o meu draft 1, né? Então o que já ajuda bastante. Fica bem bonitinho, né? Já com todas as referências já bem ajustadas. A gente faz ali os ajustes finos, né? Muda, né? Talvez você tem que ler tudo, você tem que conferir o tempo todo, porque eventualmente pode acontecer alucinações mesmo em ferramentas específicas. Beleza? Estamos indo para o final, que já temos 40 minutos de aula. Na metodologia, uma das coisas que a gente, a gente às vezes fica parado, né, é na questão relacionada à análise, né? Às vezes, putz, eu coletei um monte de dado, e como é que eu vou fazer a análise? Na verdade, você tem que pensar nisso antes, como é que vai ser sua análise, antes de você começar a coleta. É fundamental que você tenha, né, a inteligência artificial, ela vai ajudar você a fazer uma boa escrita científica, mas você tem que ter as noções básicas de metodologia da pesquisa, da escrita científica. É fundamental que a gente tenha essas noções básicas para poder lhe ajudar mais ainda. Então, o Julius é uma ferramenta que ajuda a analisar dados, tá? Então, hoje não precisa mais você pagar para um estatístico para ele fazer uma análise dos seus dados. E aí você ainda fica com raiva, que depois, quando o estatístico manda os dados para você, putz, ele não entendeu nada do que eu queria. Fez umas análises que não era a ideia, não faz sentido nenhum essas análises. Então, agora, né, a gente tem aí como fazer isso de maneira efetiva. Bom, o que que eu fiz? Só um exemplo, que eu peguei uma tabela um trabalho que eu tô fazendo, né, de ferimento por arma branca numa corte de lá de 80 e poucos pacientes. Peguei essa tabela e coloquei para o Júlio aí analisar. Ó, eu quero primeiro que você faça o quê? Eu quero que você avalie se as minhas variáveis têm distribuição normal. E aí ele falou que vai ajudar a analisar, ele vai utilizar um teste estatístico para avaliar se os dados, as variáveis são normais. E aí ele falou para mim que, baseado no teste de Shapiro-Wilk, visualizações, nenhuma das variáveis numéricas do meu banco, ele seguir uma distribuição normal. Então, não tem uma distribuição normal, né, gaussiana, né? Então, são todas variáveis anormais. Ele coloca, isso sugere que você deve considerar testes não paramétricos para análise posterior. Putz, isso daqui me economizou um tempo gigantesco. É variável por variável, vezes cada uma. Aqui ele já me disse, ó, todas as numéricas, elas não são distribuídas no padrão normal.
Então, um tempo que a gente economiza nisso, né? Aí eu pedi, ó, faça aí a análise com métodos não paramétricos para avaliar quais as variáveis estão relacionadas com o desfecho. O desfecho que eu tinha codificado na minha planilha era esse aqui, que é a escala de recuperação de Glasgow categorizada em favorável e não favorável. E aí ele avaliou para mim, ele utilizou aqui teste de Kruskal-Wallis e correlação de Spearman. E o que que ele disse? Ele disse aqui, ó, olha, ele fez essas análises, ele diz toda a codificação que é utilizada, geralmente ele utiliza do Python, e aí baseado nos testes, ó, a gente encontrou aqui grande relação com pupilas, Glasgow categorizado e se o paciente chegou sedado. Uma relação moderada, dependendo do centro de pesquisa, porque foi feito em 2 centros, e se tinha sido feito o uso de álcool, drogas também. E uma moderada correlação com Glasgow na sua variável ordinal, de 0,43. Beleza? Então, assim, facilita muito, né? Bom, para quem, por exemplo, às vezes você tem já um TCC, tá? Tem um TCC, ou você fez o seu mestrado, você fez o seu doutorado, tá com uma dificuldade para colocar isso no papel e fazer um artigo científico, agora ficou muito mais fácil. Você já tem as informações, você já tem as ideias, o resultado. O que você precisa fazer é estruturar o seu TCC dentro do seu tipo de estudo. Se é um ensaio clínico, vou colocar naquela estrutura. Se é um observacional, na estrutura específica. Já tem as informações. E aí você vai utilizar, por exemplo, o ChatGPT. Ele é bem tranquilo para esse tipo de manejo. E aí você vai colocar ó, o seu trabalho lá. Eu coloquei aqui um PDF de uma aluna minha de mestrado. Ele falou aqui, ó, que esse documento parece ser de um estudo de pesquisa e tal, é estruturado em tal coisa. Introdução, justificativa, blá, blá, blá. E aí ele fala... E aí eu pedi para ele fazer o quê? Eu pedi para ele utilizar a metodologia, escrever a metodologia em inglês, né? Considerando o desenho do estudo, settings, participantes, isso tudo está naquele Equator Network que eu falei para vocês, na metodologia do Strobe, que é estudo observacional. Então, tudo aqui. E aí ele vai extrair nessa estrutura do meu texto que eu mandei para ele, né? E aí ele falou aqui, ó, baseado nessa informação, é um estudo de análise transversal de pacientes com Alzheimer, blá, blá, blá. O estudo foi conduzido num laboratório, participantes, blá, blá, blá. Variáveis, dados, de fonte de dados, métodos estatísticos, né? E aí você pode pedir para ele criticar, haja como um peer review e critique as limitações do presente estudo, da metodologia. Aí ele coloca qual o problema, né, da metodologia, para você melhorar ainda mais a sua metodologia. Handling Data, poder estatístico de cálculo da amostra que não foi calculado, não foi mencionado, enfim, ajuda muito nisso, né? E claro, a nossa dificuldade de não ser nativo, né? O inglês também economizou bastante, né? A questão do inglês, mas a gente sempre tem que ajustar, revisar a literatura, e isso é bem interessante porque a gente pode melhorar, né, a escrita, né? Particularmente, eu gosto muito dessa ferramenta, que é o Grammarly, tem a sua versão não paga. A sua versão paga, ela tem como você também avaliar se tem plágio, tá? Se aquele texto tem plágio, então isso daí é interessante. Ok, nesse texto aqui que eu tinha feito, ele fala que não tem, é 100% original. Um dos problemas que existem, claro, é a detecção de conteúdo gerado por AI. Então, tem vários detectores de AI, então não se engane. Se você tivesse, vou escrever tudo gerado por inteligência artificial, você pode ser pego um detector desse, isso não é legal. Porém, nesse caso aqui é um exemplo, que ele pode ter 75% de ser artificial esse conteúdo. Aqui eu pedi para o ChatGPT não peguei essa mesma informação, ó, faça de uma forma que ele não seja detectado no AI. Ele fez de uma nova forma e aqui ele fala que a probabilidade aqui reduziu, perfeitamente humano, por exemplo, né? Enfim, existem várias formas de você
de você trabalhar isso, mas o que precisa ter? Você precisa, de fato, não utilizar essas ferramentas como o seu tutor. Daqui eu já passar essa parte, que é mais uma visualização de figuras que a gente pode também utilizar. Para enviar o artigo para publicação, Jane, Journal Finder são os principais. Aqui eu também vou passar. E aí, para finalizar, esse artigo aqui ele fala das boas práticas para a escrita científica com o ChatGPT ou qualquer outra linguagem artificial. E sempre ao final do seu trabalho você tem que colocar o que e como você utilizou. Por exemplo, utilizou o ChatGPT, utilizou o Elist. Você vai dizer, você utilizei para fazer o brainstorm de ideias, o ChatGPT para ajustar o inglês, tá? Mas a gente sempre tem que ser colocado, tá bom? Para aprofundar no conteúdo, olha, tem umas pessoas que são bem interessantes aí no X, no Twitter, Coursera, edX, também são plataformas que de vez em quando falam sobre isso, né, inteligência artificial, e especificamente na pesquisa clínica, nós da academia estamos lançando a metodologia da pesquisa e escrita científica em neurocirurgia, onde a ideia é aprender metodologia da pesquisa e escrita científica baseada em artigos neurocirúrgicos, né? Então, quem quiser aí ir no site e avaliar se faz sentido, só ir no QR Code e para o link direto. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar, à disposição. Parabéns, presidente, pela excelente aula. Agora convidar o doutor Renato para fazer suas considerações. Renatinho? Oi, tava sem som, desculpa. Tava abrindo aqui. Já cheguei em casa. Gostaria de parabenizar, uma aula muito boa. Abordou bem as ferramentas que a gente acaba utilizando de IA para ajudar na pesquisa. A inteligência artificial, sem sombra de dúvida, veio para ficar, né? E eu até falo, eu dou a disciplina de tecnologia aplicada à medicina aqui na Unifenas. E eu sempre comento com eles que a tecnologia ela vem para complementar. Quem sabe trabalhar com ela realmente vai ter vai crescer muito mais rápido que quem não sabe. E alguns, infelizmente, vão acabar sendo substituídos pela inteligência nesse aspecto. Algumas áreas acabam tendo uma dificuldade maior. A aula abordou muito bem a parte de pesquisa. Eu falo que eu fiz o meu mestrado, eu trabalho com inteligência artificial desde 2022, quando eu virei beta tester da OpenAI. E desde finalzinho de 2022, né? E realmente o ganho de inteligência artificial trouxe para a pesquisa foi muito grande. O meu mestrado, boa parte da pesquisa dele, eu acabei fazendo inteligência artificial, porque fez eu ganhar muito tempo. Muita coisa a gente acabou utilizando para ajudar, e muita coisa eu precisei ler, muito, mas que ainda estava no começo, né? Mas muita coisa ele me ajudou a buscar. Então, realmente, uma aula que abordou vários assuntos. Eu uso muito consensos de todos, o que eu mais gosto é o consensus e o SciSpace, são os dois que eu mais utilizo para pesquisa, mas realmente tem muitos outros. E realmente foi uma aula muito bem abordada, apresentou tudo. É uma aula que eu vou ser honesto, ela vai se tornar ultrapassada nos próximos meses, porque a tecnologia vem crescendo muito rápido. Muita coisa nova vem surgindo. Recentemente, a OpenAI lançou agora. Eles falaram que é o presente de Natal de 12 dias, né? Os 12 dias da OpenAI. Cada dia útil eles estão lançando uma coisa nova. Lançaram o Sora para vídeo no primeiro dia. Ontem foi mais com relação à programação. Hoje já saiu a parte de Canvas, que já existia, mas eles melhoraram dentro da parte de distribuição. O GPT-o1, né, que é o Omni One, que realmente é uma evolução muito grande no parâmetro de linguagem. E o que vem crescendo muito é o uso de agentes, né? Os agentes que ajudam na pesquisa.
Então, você não tem um sistema isolado de pesquisa, mas você usa o próprio GPT, por exemplo, tem um mecanismo de criar agentes, no qual você usa ele integrado com outra ferramenta. Por exemplo, você pode ter o. Infelizmente, é só na versão paga, é um custo complicado, mas a hora que você pede para ele fazer uma pesquisa no Consensus e integrar com o SciSpace ou com o site, ele conecta eles, faz uma análise estatística, faz se precisar de alguma coisa. Então, para revisão sistemática, muito bom. O Research Rabbit também ajuda muito a procurar artigo. Então, é uma coisa que vem crescendo muito rápido. Até ia perguntar para o pessoal que está organizando aí, da gente repetir essa aula, inclusive pelo próprio presidente, em fevereiro, no negócio de inteligência artificial, que com certeza ele vai ter coisa nova que surgiu. Porque a inteligência artificial, eu sou entusiasta dela e é uma coisa que vem crescendo muito. E gostaria de parabenizar porque ele abordou os principais mecanismos. Assim, falar de inteligência artificial é muito complicado numa aula de 1 hora, 40 minutos, é muito difícil. É uma coisa que vem crescendo muito. Mas a abordagem proposta de falar como usa ela em pesquisa realmente foi sensacional. Então, eu gostaria de parabenizar, gostei muito, aprendi muita coisa. O Julius é uma ferramenta fenomenal, utiliza muito para pesquisa, para fazer análise estatística. Hoje, assim, eu não vivo mais sem, né? Eu tenho dúvida de alguma coisa, eu pergunto pro consenso, qual que é o melhor? É isso ou aquilo? Qual que é o melhor técnico? Ele acaba me ajudando muito. Então, para pesquisa rápida ajuda muito, para pesquisas clínicas ajuda muito. A inteligência artificial vai crescer muito. E parabéns, gostei muito da aula. Acredito que todo mundo que assistiu achou uma aula fenomenal, muito bem apresentada. E uma coisa que vem realmente integrar e acrescentar para a gente. E agradecer muito. Eu acabei a mensagem do Luiz, só usava o chat GPT. Se a gente soubesse todas as ferramentas, o Claude, o Perplexity, o próprio Gemini, a Anthropic agora lançou, no próprio Cloud, ela lançou dentro da beta ainda o Full Computer Assistant, né? Que ela acessa seu computador e faz coisas automáticas, como se fosse você, mas com o computador fazendo por você. Tudo por Uhum. inteligência artificial. A questão é mais o custo, né, Renato? Mas você tem que escolher algumas, né? Você avalia e escolhe Não, algumas. sem dúvida, sem dúvida. Falou assim, hoje, eu abri outro dia, abri um pouquinho antes de começar de fazer o comentário, eu entrei aqui. Hoje tem mais de milhões de ferramentas de inteligência artificial. Cada uma com uma proposta diferente, para tudo. Eu uso muito quando alguém me pede uma aula em cima da hora, alguma coisa, não tem como, tem que usar o chat GPT para ajudar. É. Eu até falei com uma residente de outra clínica, falou, professor, eu vou ter que vai apresentar TCC agora, o que que eu faço? Que é a dica? Paga o chat GPT e pede para ele te ajudar. É o que você tem para curto prazo. Isso. Assim, a questão é que você tem que, para pesquisa clínica, você tem que entender o básico, né? As bases. Sim, sem dúvida. Senão, você fica perdido. Putz, eu tenho um monte de ferramenta, um monte de coisa aqui, mas como é que eu estruturo a minha pesquisa? Como é que eu vou colocar isso no meu trabalho, né? Então, assim, por isso você precisa ter uma base. Isso daí, a própria inteligência artificial pode te ajudar, mas a base ela vai aparecer sempre. Não, eu gostei muito do que você me apresentou, que foi realmente o problema da inteligência artificial não é a inteligência em si, mas como pergunta. Então você deu algumas dicas aí que foram sensacionais do que perguntar e como perguntar para a inteligência artificial. O diferencial realmente da inteligência artificial é a pergunta. Se você É. não sabe montar o prompt, fazer a pergunta adequada, a resposta vai ser ruim. Eu brinquei hoje com uma residente que ela fez uma pergunta no ChatGPT, ela tá do meu lado. Aí foi até maldoso você assim, mas foi uma brincadeira que eu conheço muito amigo dela e gosto muito dela. Que ela perguntou alguma coisa sobre o TCC mesmo, e o GPT respondeu meio superficial. Aí eu briguei pra ela, falando, não adianta fazer uma pergunta pra inteligência artificial quando não tem a inteligência natural.
Se você não souber o que pergunta, não vai dar certo, vai dar errado. Então, realmente, essa aula mostrou muito assim, como perguntar, como fugir das coisas do que pegam a gente na inteligência artificial. O modelo de linguagem, tipo de linguagem, o que perguntar, como perguntar. Realmente tem para sair dos avaliadores de inteligência artificial, dos revisores de inteligência artificial, escreva mais humano, escreva mais com uma linguagem mais científica. Então, ajuda muito. Realmente foi uma proposta muito boa, gostei muito. Aprendi muito também. Tinha algumas ferramentas ali que eu não conhecia. E cada dia cresce mais. Beleza. É, Parabéns, gostei muito. Foi uma aula sensacional. Acho que todo residente deveria assistir essa aula. Não Temos todo, uma todo mundo trabalha com pesquisa, mas o residente deve ser obrigatório. Então vamos fazer o curso da academia, então. Vamos Tomara. fazer o curso da academia, pronto. tem uma pergunta no chat, presidente e Oh, Renatinho. E a ferramenta Notebook LM, vocês conhecem? sim, essa ferramenta eu usei recente. Eu, porque é assim, eu tinha, né, uma tese, né, para avaliar, e aí putz, era grande a tese. Aí eu peguei a tese, eu vou colocar aqui no Notebook LM para ele me fazer um podcast para eu entender aqui. E aí o Notebook LM ele faz muito bem o podcast. Ele fez um podcast todo, e eu fiquei ouvindo no carro a tese toda, e depois ficou muito mais fácil para eu ler, né? Eu já sabia exatamente ali quais eram as limitações, enfim. O Notebook ele me ajudou nisso. Eu não tive não fui a fundo nele, mas para podcast, a partir de PDFs, ele é fantástico. Não sei se o Renato Eu vou ser já usou. honesto, eu não sou muito fã a Notebook LM é do Google, né? Eu É. não sou muito fã de áudio. Eu gosto de ler mesmo. Eu até comento. Eu já quase bati o carro umas 300 vezes que eu fico lendo no celular coisas. Eu gosto de ler. Ela traduz, né? Faz o texto de conversa. E realmente falaram muito bem dela. E vou ser honesto, eu nunca usei ela. Até podcast, é, áudio em geral, no carro, eu não costumo ficar escutando muito. Eu odeio fone de ouvido, odeio. Então é uma característica minha. Então eu não gosto de usar muito esse tipo de ferramenta. Prefiro, por exemplo, pegar ela, os documentos e pedir para ele resumir para mim num texto. Eu acho mais. Gosto mais dessa parte de leitura. Mas quem usa falou que é muito boa. Eu falei, nunca usei para poder falar aqui que é. Então eu não posso. Em geral, as ferramentas de linguagem conversacional, né, que usa de conversa, eu não uso muito, não, porque eu não gosto de escutar. Muito som, mas é pessoal. Bom, Bom. pessoal, obrigada, Renatinho, presidente. Alguma pergunta, pessoal? Pessoal que está na plateia, quer perguntar, escrever no chat, quer abrir o áudio, falar. Professor Edivaldo, nosso presidente Silvio, doutor Dionísio. Oi, Kéria, tá me ouvindo aí? Então, sim, presidente. Então tá. Primeiro, parabéns para esses dois aí, né? Que a aula foi espetacular, viu, presidente? E assim, os comentários do Renato, né? Sem comentários, sinceramente. Então, assim, acho que, como vocês falaram, é importante demais, não só para os residentes, mas para todos nós. E como o Renato bem falou, ela veio para ficar mesmo, não tem dúvida nenhuma. E só tenho a dizer assim, parabéns. Altíssimo nível, viu? Até para quem não tem muita intimidade com o assunto, se tornou de interpretação fácil, tá bom? Parabéns mesmo, pessoal. E Kelly, mais uma vez aí, brilhando na condução. Abraço. Obrigada, presidente. Temos uma última pergunta aí no chat, mas antes disso, acho que, presidente, a gente termina essa reunião com um misto de alegria e de desespero, né? Porque é tanta coisa para aprender e o desespero no sentido de que nós não temos opção. Meu pai usava um termo muito engraçado, né? Se a gente está no rio e o rio já está dando aqui no peito, né? Não tem jeito, a gente não pode voltar, a gente tem que nadar.
E se a gente não sabe nadar, a gente tem que aprender a nadar. Então, a gente precisa realmente se informar, essa informação, esse básico de conhecimento do que é científico, desse meio científico, do estudo científico, é essencial para que nós possamos utilizar essas ferramentas, e nós também precisamos conhecer essas ferramentas e saber quais escolher, como escolher e quais usar, né? E por isso é tão importante utilizar de cursos como esse da academia e também do nosso mês temático, que com certeza vai ser um sucesso. Eu vou te pedir só para o Renatinho ler essa pergunta e para a gente encerrar aqui. Eu vou ler aqui. A Bárbara descreveu assim: tem um outro AP também, o Unriddle. E o Caio escreve assim: boa noite, muito obrigada pela incrível aula. É possível que com o aumento da tecnologia e a IA, não, a IA consiga estabelecer um processo totalmente autônomo? E como vocês veem esse cenário? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito boa. Em relação a isso, eu não tenho dúvida que a IA ela vai conseguir, né, estabelecer um processo autônomo, de fato, total, né, onde você vai ter basicamente a ideia. Vai ter a ideia e você vai ter aquelas informações coletadas, né? Mas todo o processo, desde a escrita, metodologia, análise, escrita, tudo isso daí vai ser gerado muito mais rápido e, e muito provavelmente vai ter uma revolução tão grande no ambiente científico em que a gente dificilmente não vai ter mais essas grandes, né, empresas que dominam o circuito acadêmico, porque isso vai ser muito mais democrático, sabe? Então, essas grandes empresas vão ter que se reinventar, porque não vai ter jeito, né? Mas é aquela coisa que eu falo sempre, ela não vai substituir nós, não vai nos substituir, porque a ideia, ela parte da gente mesmo, né? É a partir das nossas dores que surgem as ideias, né? Então a IA vai ajudar nesse processo, vai realmente otimizar esse processo. Eu também não acredito que a inteligência artificial vá substituir esse aspecto de ter uma própria ideia e gerar a ideia e fazer pesquisa automaticamente sem passar por uma avaliação humana. Está longe disso. Embora o Sam Altman tenha falado que ele está muito próximo da inteligência artificial geral, a gente sabe que não é verdade. Não tem como chegar próximo de uma inteligência artificial geral parecida com a do humano. Ele precisa de uma orientação, precisa de uma explicação. Ela pode chegar no processo automático de conseguir fazer muita coisa, como o professor falou. Mas nesse aspecto eu não acredito, não. O que eu falo para os residentes, se vocês quiserem fazer revisão de literatura, aproveita esse ano para publicar. Revisão sistemática vai ser, no Exato, máximo, vai ser revisão esse ano. sistemática. Exato, olha só. Todo mundo tem um monte de curso de revisão sistemática, né? Mas assim, é legal a revisão sistemática, mas putz, cara, a revisão sistemática vai ser uma coisa sistemática aqui. A gente Revisão vai ter. sistemática e meta-análise, É, exato. esquece. É esse ano, no máximo, ano que vem. 2025, no máximo, 2026, para conseguir publicar. É isso aí. Depende de como vai crescer, porque depois disso, Um você bom vai ter a insight. ideia e vai perguntar o que vai fazer para você. Isso é um ótimo Ele já insight. vai te dar revisão sistemática. A meta-análise, eu fiz uma meta-análise brincando, na verdade, nem foi uma coisa muito grande, nem publiquei. Para ver até quanto a inteligência artificial ia, eu dei um tema para o ChatGPT, usando o consensus. Ele fez a busca, fez a análise, olhou o artigo e fez uma meta-análise para mim. Claro, por etapas eu fui orientando. Mas ele fez todo o processo automático, eu não precisei fazer nada de pesquisa. Então, assim, se hoje ele tem. Você tem que dar os passos e escrever um bom prompt. Mas se hoje ele dá essa característica, daqui a um tempo você faz uma revisão sistemática sobre o assunto tal, ele vai te dar. Faça uma meta-análise sobre o assunto tal, ele vai te dar. Porque é massivo, é cansativo, mas não é complicado do ponto de vista intelectual de ideia. É muito mais difícil, por exemplo, você ficar fazendo análise de animal ou uma pesquisa intervencionista, pegar os dados, coletar os dados, analisar os dados. Então, uma pesquisa que a intervenção, seja animal ou em humanos,
realmente vai crescer, o que vai ter um nível de publicação maior. Essas pesquisas que usam simplesmente revisão de conteúdo, que era trabalhosa, dava um nível de evidência alto, mas com a inteligência artificial vai ser muito mais fácil substituir esse processo. Mas chegar a fazer tudo só automático, acredito que não. Embora tenha falaram que a inteligência artificial fez uma pesquisa no qual ela mesma pensou, ela direcionava no caso foi a do Facebook, se eu não estou enganado. Ela direcionava o que poderia mostrar para a pessoa de propaganda e via se ela comprava ou não mais produto baseado nisso. Eu não sei se ela foi completamente idealizada pela inteligência artificial ou se ela só foi orientada e a inteligência artificial fez o resto. Mas que ela começou a tentar definir os gostos das pessoas automaticamente. É. Vamos ver. Bom, Comportamentais talvez consiga. tem aqui essa última pergunta aqui da Bárbara em relação ao Unreadle. Assim, eu falei de algumas ferramentas aqui que foram as mais clássicas, né? Que começaram, na verdade, esse processo, mas existe uma série de ferramentas. Então, se você for no Google e colocar Academic Research, alguma coisa relacionada à escrita científica, enfim, vai aparecer um monte de patrocinado para você, né? Então, vale a pena, né, você ir lá e eventualmente fazer lá uma subscrição, não paga para testar e você vê se faz sentido, mas existem várias, tá bom? O Reader é uma outra ferramenta, mas eu não tenho experiência com essa, tá bom? Eu acho que é Também isso, não né, tenho, gente? não. Eu mais consensos mesmo. Eu adoro consenso. Acho que foi ótimo. Parabéns mais uma vez, presidente. Parabéns, Renatinho. Oi, Sensei, pode falar. Posso comentar? Claro, fica à vontade. Obrigado. Eu sou do tempo, quando o cara fala isso é porque ele é velho. Eu sou do tempo que a gente ia no Index Médicos. Os meninos nem vão saber o que é isso. Mas o meu mestrado começou no Index Médicos. Não terminou nele, mas eu tinha que ir lá na USP, em São Paulo, para poder fazer, ou na Paulista, para fazer levantamento do Index Médico. Hoje em dia, o que eu demorava 1 ano, 2 anos para fazer, eu faço em 5 minutos. Então, eu consegui fazer essa mudança. Eu não sou igual o desenvolvedor como o Renato, mas eu sou assinante do ChatGPT. Eu faço questão de pagar para poder aproveitar todo o ChatGPT. E eu vim falando com os meninos, um dia desse me apresentaram o Storm. Sem brincadeira. Eu fui utilizar o Storm, enquanto eu escovava os dentes, eu pedi para ele fazer escrever um artigo, o Storm da Stanford. É uma inteligência dedicada para escrever artigo. Eu pedi que ela escrevesse um artigo sobre dor no idoso sem comorbidades. 4 minutos. Absurdo. E é checado pelo Grammarly, que é outra inteligência que eu adoro, para quem não é inglês nativo. O Grammarly é maravilhoso. Meninos que não falam inglês, use o Grammarly. E é checado. Essa inteligência Storm da Stanford é checado pelo Grammarly. Sai num inglês impecável. Eu falei, ó, agora eu estou usando essa Storm para preparar aulas, porque ela me dá uma estrutura de aula como se fosse um artigo, que é maravilhoso. Gente, eu tenho que usar a minha inteligência para outras coisas, e aquilo que a inteligência dedicada puder me dar, eu tenho que usar. É burrice ficar fazendo as coisas à mão. Agora, nada substitui talento. Tem que ter a parte humana, que vai pensar, que vai orientar a inteligência artificial e tudo mais. Eu vou fazer o curso, eu estou falando com o Robson, eu vou fazer o curso de escrita e eu concordo com o Renato. Se você não fizer o curso, você não vai saber andar. Mas quando você começar a andar, se bobear, o povo já está correndo. A gente tem que atualizar constantemente. O curso é muito importante. Eu paguei um mestrando de estatística para me ensinar a mexer na inteligência artificial no começo, porque eu realmente não tinha competência para isso. Agora eu já estou andando com as próprias pernas, mas meninos, eu sei que os mais novos estão já usando isso, mas o pessoal da minha geração necessita, carece de mergulhar nesse mundo.
facilita muito a vida da gente. E não é só facilitar a vida para publicar artigo, é facilitar a vida de planejar a cirurgia. Ela consegue localizar artigos, fontes, para você planejar uma cirurgia, para você definir conduta terapêutica, medicamentosa. Tem tudo. Tá? É um outro mundo. O Khalil Gibran disse que os filhos moram na mansão do amanhã, onde você nem mesmo em sonho pode visitá-los. Estamos no amanhã. Hoje, já estamos no amanhã. Se você estiver pensando como um millennial, daquele que nasceu como eu, lá na década de 60, perdeu, Playboy, perdeu. Você tem que mudar. O mundo é hoje. Tá? A aula foi excelente. Parabéns, Robson. Tá? E eu vou fazer os meus residentes, obrigá-los a assistirem a aula. Tá? É só entra em cirurgia se assistir a aula, que depois a gente vai ter que discutir. Na Liga de Neuro aqui também, eu vou colocar como obrigatório, no primeiro dia tem que assistir a aula, depois vem, porque senão não tem jeito. Parabéns, excelente. E eu vou fazer o curso da terapia. Beleza. E sucesso total, presidente. O curso também vai ser um sucesso. E o nosso mês temático também contamos com o Renatinho, né, Renato? Já está escalado, tem algum tempo aí, já tem uns 2 meses que está escalado. Então, agradecer a todos pela participação, obrigada, principalmente ao Dr. Robson e ao Dr. Renato por doarem o seu tempo aqui com o melhor de vocês. E nós saímos daqui animados e com entusiasmo de aprender, né, e de sermos melhores profissionais. Então, tenham todos uma ótima semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.